Obrigada. Bom dia a todos. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, no período da manhã do dia 19 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva como suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e o presidente Lisiane Angelotti Meira. Nós vamos retomar a sequência de ontem e vamos julgar agora o item 181, cuja recorrente é a Indústrias Home S.A. e o relator, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, por favor. Bom dia para todos. Eu já mandei para a senhora aí os arquivos, tá? Obrigada, Marcelo, chegou. A senhora só despreza o 4, que o 4 é aquele que foi retirado de pauta, tá? O Romi 4 foi o retirado de pauta. Qual que a gente vai começar? Vamos seguir a ordem mesmo. O 181 é o Romi 7. Ok. Por favor, doutor Marcelo. E aí eu sugiro a gente ir direto para o voto. Esses processos são simples, tá? São todos pedidos de ressarcimento do IPI. Eles têm algumas diferenças. Eu fiz esses processos em agosto. Eu tentei aqui abrir rapidamente agora para ver se eram todos iguais. Eles têm pequenas diferenças, então a gente tem que tomar cuidado, né? A conclusão de todos eu acho que é a mesma, ou praticamente a mesma. Mas eles têm detalhes que eu tenho que revelar para que não haja nenhum questionamento. Desculpa, presidente, quando a senhora permitir. Já lhe passei a palavra, Marcelo. Já? Então, desculpa. Nesse ROMI 7, esse primeiro, que é de número 181, é um pedido de ressarcimento do IPI do segundo trimestre de 2007. Né? Nas folhas 553, assim, eu vou ler mais esse primeiro, porque ele mais ou menos se repete nos outros, para vocês saberem qual foi a estrutura da ação fiscal. Então, nas folhas 553 a 555, há o relatório Análise de Crédito, que complementa o despacho decisório. No relatório contém um quadro de informações sobre as notas fiscais cujos créditos foram glosados. Na última coluna, para cada nota fiscal, há um número que indica a infração cometida, cuja descrição está na folha 555. E aí eu reproduzo aqui. No período auditado, foi identificada a infração 7, que é a empresa optante pelo Simples, né, tomada de crédito de compra de empresa emitente da nota fiscal pelo Simples, optante pelo Simples, e operações sobre os CFOPs 1949, 2949 e 1101. Tá? O 949 é outros e o 1101 é compra para industrialização. Em primeira instância, a recorrente alegou que era fabricante de máquinas, injetoras e sopradores e prestava serviço de assistência técnica. Para a prestação de serviço, né, como ela não conseguia prever quais os produtos que iam ser aplicados, ela tirava uma nota fiscal de empréstimo para o prestador de serviço, fazia débito do IPI, e no retorno desses produtos, ela emitia uma nota fiscal de entrada e tomava o crédito. Quando o produto era aplicado, ela tirava a nota fiscal de débito na primeira saída do empréstimo, depois uma nota fiscal de entrada tomava o crédito de todos, e uma nova nota fiscal de saída com débito do IPI pelos produtos aplicados. Então, ela sustentou o direito do crédito com base no artigo no 167, que autoriza a tomada de crédito de devolução, e juntou algumas notas fiscais de entrada e saída. A DRJ ela ratificou o procedimento fiscal, né? Ela até disse que realmente as notas fiscais de devolução ela poderia ter tomado crédito, né? Mas o ônus da prova é do contribuinte, né? E ele não teria trazido, né, como prova adicional a escrituração, tá? Porque o que acontece? Ele tinha que apresentar uma contraprova. Ele aqui está dizendo que não era nota fiscal. Vamos lá. As notas fiscais
e a revisão eletrônica indicava que era compra de empresa optante pelo Simples. Ele chega e diz que não era isso. Né? Eu emprestava mercadoria e voltava. Então, ele tinha que comprovar, né, essa nova informação. Então, a DRJ não aceitou. No recurso voluntário, ele novamente descreveu as atividades. Tá? Ele destacou que houve um equívoco na leitura do cruzamento de dados, pois não se tratava de compra de mercadoria optante pelo Simples, porém devolução, que não houve prejuízo erário, que a tomada do crédito está no 167, que se não for devolvido o IPI, vai haver uma dupla tributação do IPI sobre a saída do mesmo produto, e ele ainda invoca, ele contesta um eventual argumento para afastamento dos elementos probatórios apresentados em segunda instância, né, com base no princípio da verdade material. Agora, digo eu, né, no exame dos autos, a unidade glosou porque ela fez um cotejo das informações que estavam nas notas fiscais e nos informativos. Né? E a recorrente afirmou que a conclusão do fisco estava equivocada, descreveu outras operações e apresentou uma amostra das notas. A DRJ não acatou, né? Acatou o argumento sob o ponto de vista conceitual, porém acusou a falta de prova de que as notas fiscais de entrada teriam sido escrituradas e salientou que o momento processual teria acabado. No recurso voluntário, repisou e combateu a preclusão. Em casos, mais uma vez, em casos como esse, né, eu aceito provas em segunda instância, né, porque a primeira revisão é uma revisão eletrônica, muito ainda devidamente motivada, mas realmente muito lacônica, mas houve um problema da escrituração que não foi apresentada. Então, presidente, eu aprecio os outros argumentos, né? Por exemplo, eu afasto a diligência porque minha interpretação sistemática do 70235 é de que não se presta para a produção de prova, né? A necessidade da apresentação da escrita está expressamente prevista no 169, né, como condição para a tomada do crédito. Eu reputo absolutamente injustificável, nesse segundo momento processual, depois da DRJ ter expressamente dito que faltava a escrituração, ele não trazer a escrituração, né? E eu não conheço do argumento a respeito da dupla tributação do IPI, porque isso nem está em discussão aqui, tá? Portanto, eu conheço parcialmente do recurso voluntário e nego o provimento em razão de não ter sido apresentada a cópia da escrituração dos livros. É meu voto, presidente. Desculpe. Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Com o relator, sem dúvida. Muito obrigada. Parabéns, Marcelo. Obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator, presidente. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão do item 181 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar a 182, doutor Marcelo? Obrigado, meu bem. Maurício vai vir aqui pegar meu cartão de crédito. Vai pegar o carro lá. Vamos passar, então, ao item 182, cuja recorrente é a mesma, Indústria Home S.A., e o relator, doutor Marcelo. Por favor, doutor Marcelo. Estou tendo que trazer tudo aqui no quarto, presidente. Não estou conseguindo sair daqui. Eu fiz um bunker aqui para não sair aqui por causa do Covid, desculpa. Qual que é o arquivo, Marcelo? Você quer que eu espere um pouco mais, doutor Breno? A gente quer que espere mais um pouquinho? Eu só estou pegando água aqui, Marcelo.
Tá tudo jóia, já tá tudo aqui em cima da mesa aqui. Tá tudo Eu jóia. senti que o senhor ficou ofegante aí. Coitado. Vamos que Deus te vamos. abençoe, meu irmão. Amém. Bom, então, é pedido de ressarcimento de IPI do segundo trimestre de Qual que é 2006. o home, Marcelo? É o número 100. Desculpa, é o home 3, perdão, gente, perdão. Posso? Sim, por favor. Então, vamos lá, é o terceiro trimestre de 2006. O relatório do análise de crédito trouxe aqueles mesmos problemas, tá? Em primeira instância, ele apresentou os mesmos argumentos que ele apresentou na outra, tá? Com exceção, ele adicionou uma defesa de tomada de crédito de IPI em compras de equivalente a 50% do IPI destacado na nota fiscal de compra de atacadistas não optantes pelo Simples. Tá? E aí ele vem com ele juntou algumas cópias de notas fiscais e cadastro de 2 pessoas jurídicas e resultados de consulta ao sítio virtual da Receita que informavam que não eram optantes pelo Simples. Porque ele diz que elas não eram optantes pelo Simples, elas eram atacadistas, e aí ele teria direito a 50% do imposto destacado. A DRJ ela ratificou o procedimento, ela mais uma vez disse que o crédito da devolução é bom, tá? Mas que ele tinha que ter trazido a escrituração. Afastou os créditos derivados das compras de atacadistas. Tá? Eu não dispus sobre os fundamentos para tal negativo, em razão de o tema não ter sido incluído no recurso voluntário. Então, eu parei por aqui para não poluir para não poluir o voto. No recurso voluntário, ela novamente descreve as atividades, ela conta a mesma história, diz que não se tratava de compra de mercadoria de não contribuinte ou de pessoa jurídica optante pelo Simples, que era devolução, aqueles mesmos argumentos que não houve prejuízo erário, que o crédito é assegurado pelo 167, a dupla tributação do IPI, contesta a eventual preclusão processual. Bom, eu vou passar meus olhos aqui rapidamente. Eu acho que, mais uma vez, vamos passar logo lá para baixo, eu julgo incabível a diligência, né? Eu nego por causa da não apresentação da escrita. Eu não conheço do argumento da dupla tributação do IPI, e a minha conclusão é, mais uma vez, conhecer parcialmente, na parcela conhecida, negar provimento por falta de apresentação da escrituração. Muito obrigada, doutor Marcelo. Só para confirmar, Marcelo, não está em discussão a aquisição de empresa optante do Simples, né? Na verdade, a unidade de origem, peraí, vamos ser claros, a unidade de origem... Não, eu digo, não houve recurso sobre isso. Não. Ele, na verdade, ele diz que não é. Ele diz que as informações, a unidade de origem glosou por causa disso. Aí ele diz que não é isso. Não, aqui quando você fala do crédito presumido de 50%, mas aí isso está fora do debate, depois a gente conversa sobre isso, porque tem 2 normas, né? Uma que se você comprar do Simples não dá direito a crédito, mas se o Simples for um atacadista, o comprador, a indústria, tem direito ao crédito presumido de 50%. Mas esse argumento ele nem trouxe no recurso voluntário, aí eu nem discuti para não poluir. Então, era isso que eu queria confirmar, que ele nem trouxe essa discussão. Valeu, Marcelo, obrigado. Ok. Então, a proposta do doutor Marcelo é negar provimento ao recurso voluntário. Podemos votar?
Doutor Ari? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marcelo, podemos passar para o seguinte? É 183, cuja recorrente também é home. Pode nos dizer qual o arquivo? Home 1. Obrigada, a palavra é sua. Ó, ressarcimento do período do terceiro trimestre. Aí vem a história. Aqui mais uma vez, aqui a homologação foi parcial em razão de glosas de crédito descritas na informação fiscal. A recorrente era fabricante de máquinas para a prestação de serviço, dada a impossibilidade de prever que as peças seriam necessárias, entregava ao técnico, aquela história do empréstimo. No tópico, créditos indevidos, o único que foi objeto de contestação por meio do recurso voluntário. Isso aqui é diferente, tá? Não obstante o fato de ter apurado que os produtos eram entregues aos assistentes e posteriormente devolvidos quando não utilizados, a fiscalização decidiu enquadrá-los em artigo do RIP 2002, destinado a operações destinado a operações de locação e arrendamento. Isso aqui é completamente diferente, tá? E decidiu glosar créditos do IPI relativos ao retorno dos empréstimos, com base no artigo 37, que dispõe que a primeira saída em caso de locação e arrendamento é tributada e que veda o registro do crédito na reentrada. O agente destacou ainda que os empréstimos foram efetuados com pessoas físicas, que apurou que eram empregados da recorrente e com empresas optantes pelo Simples. Meu exame. Eu não apreciarei as alegações de defesa e tampouco o controverso enquadramento das operações realizadas pela recorrente em dispositivo legal aplicável a locações e arrendamentos, pois verifiquei que a decisão de primeira instância indeferiu os argumentos de defesa, adotando acusação diversa da que consta na informação fiscal, o que é vedado no artigo 146. Conforme acima mencionado, o agente adotou como fundamento das glosas a linha A do inciso 2 do artigo 37, combinado com o 168. Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte descreveu a operação como de empréstimo e defendeu seus créditos. A DRJ, assim, negou provimento aos argumentos. E aí eu reproduzo aqui, né? Então, o título é Créditos Indevidos, 1949, analisando-se as peças que compõem os autos, verifica-se que o estabelecimento emitia nota fiscal para saída para os assistentes técnicos, por empréstimo. Esse crédito, no retorno, foi glosado pela fiscalização. Vejamos, um dos princípios norteadores do IPI, ele vem, de fato, a definição da hipótese de incidência deve ser interpretada independentemente do título jurídico. Aí ele vem com o artigo 38, portanto, correto está, no caso analisado o lançamento, na primeira saída. De certo que o 167 permite ao estabelecimento contribuinte creditar-se na devolução. Observa-se, porém, que o direito a esse crédito encontra-se condicionado ao cumprimento de exigências do 168, em que pese a alegação de haver efetuado a escrituração, a impugnante não logrou trazer aos autos qualquer elemento material documental efetivamente legitimatório do implemento da escrituração, o que torna insustentável a possibilidade de se acatar tal alegação. Não custa lembrar que o direito o brocado do direito a alegar sem prova é o mesmo que não alegar. Aí ele traz o 15 e o 16, para falar da preclusão consumativa. Bom, a fiscalização atuou em razão da infração a 168, que veda o registro de crédito na reentrada de produto objeto de locação ou arrendamento. A DRJ, por sua vez, aceitou o argumento da recorrente de que o crédito era cabível no caso de devolução de produto tributável, porém manteve a glosa com o argumento de que não haviam sido carregadas provas de que as notas fiscais de entrada foram escrituradas no livro.
Além da clara e irregular inovação de critério jurídico, também salta aos olhos a inconsistência na alegação, de que faltaram provas de que a escrituração estava regular. Conforme consta na informação fiscal, que no início da fiscalização foram solicitados e entregues pela recorrente os livros fiscais e as notas, e que foram auditados. E aqui eu reproduzo aqui um trechinho aqui. De fato, não se encontram cópias dos livros fiscais. Entretanto, não se pode descartar o consignado na informação fiscal de que foram entregues, revisados e, principalmente, que nenhuma irregularidade foi apontada. Diante do exposto, voto por anular a decisão de primeira instância, para a qual devem retornar os autos para que, em novo julgamento, sejam apreciadas as alegações de defesa à luz das infrações consignadas no despacho decisório e informação fiscal. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Marcelo. Então, o voto do doutor Marcelo é, nesse caso, anular a decisão de primeira instância e retornar aos autos. Dá licença, presidente. O doutor Marcelo, por favor, esse motivo da glosa aqui, nesse caso, foi de que você disse de empréstimo. Eu não entendi esse ponto específico. Como que ocorreu isso? Eu tentei ler aqui, mas não consegui entender. Só um minutinho, por favor. Marco Roberto, me pareceu que o despacho decisório, o Marcelo depois me corrige se eu entendi direito, me pareceu que o despacho decisório e a manifestação de conformidade são os mesmos pontos dos outros processos. O despacho decisório alegou que foi compra do Simples e na manifestação de conformidade ele disse que era saída para empréstimo com retorno do empréstimo. E a DRJ disse que era saída para locação. Foi o que eu entendi. E que aí o retorno da saída da locação não poderia ser escriturado o crédito. Então, a negativa da DRJ pela escrituração do crédito na entrada é porque a saída foi por locação. Na DRF, foi porque a entrada foi porque era a compra do Simples. Ou seja, a DRJ utilizou como fundamento uma situação totalmente diversa do que estava previsto lá no próprio despacho decisório, é isso? E diversa da defesa também, que a defesa disse que não é compra do Simples, é saída para empréstimo e retorno do empréstimo, como nos outros processos. Mas aí a DRJ falou assim, não... Esse retorno de empréstimo não foi utilizado no outro, né? Na verdade, só foi nesse caso, né? Não, como defesa, né? Como defesa foi. Não, como defesa foi. A defesa, nos outros, ele também alegou a mesma... Nesse caso, o DRJ que inverteu. Se a DRJ tivesse falado assim, não, o seu retorno não é retorno de saída de empréstimo, só a sua entrada é porque você comprou do Simples, como disse a DRF, e você não comprovou aqui que a saída era de empréstimo e o retorno era retorno de empréstimo, como fez nos outros processos. Ele simplesmente falou assim, não, a sua saída era de locação e o retorno de locação não dá direito a crédito. Que não foi o fundamento utilizado pela própria DRF, que é essa história da locação. Foi o que eu entendi até agora no que eu consegui ler. Está bem aqui no começo do relatório. Então, a acusação fiscal da glosa do crédito é porque a compra é de Simples Federal.
E aí o contribuinte na manifestação disse, não, olha, não é compra do Simples Federal, é que tem uma saída a título de empréstimo e no retorno eu emito uma nota fiscal de entrada para escriturar os créditos, com base no artigo 167 do BIP. A DRJ aqui na página 6, né? Na verdade, estou dizendo a reprodução do Dr. Marcelo na página 6, né? Ele afirma: a DRJ, por sua vez, aceitou o argumento da recorrente de que o crédito era cabível nas devoluções de produtos tributários, com base no 67. Porém, manteve a causa com o argumento de que não haviam sido carreados aos autos provas de que as notas fiscais de entrada foram escutadas no livro. Ou seja, ela usou aqueles mesmos fundamentos dos outros processos, né? Deixa eu fazer um resumo aqui, eu li de novo, é que como esse era completamente diferente, eu li o meu voto aqui, está tudo aqui, eu vou fazer um... O que aconteceu? Nesse caso aqui, a DRF, diferentemente dos outros casos, a DRF glosou os créditos porque ela fez uma leitura da fiscalização. Nesse caso aqui, a fiscalização foi ao contribuinte. Ela analisou a operação e entendeu que tinha sido uma saída para locação. Na saída para locação, para fins de IPI, você tem incidência na primeira saída e você não tem crédito na reentrada. Por quê? Porque quando você compra o produto ou você o produz para locação, aqui você toma os créditos do IPI. E aí, na primeira saída, você debita e no retorno você não acredita mais. Ponto. A DRF glosou por causa disso. Chegou na DRJ, a DRJ provavelmente viu que aquilo não tinha fundamento. E a DRJ glosou dizendo o seguinte, não, beleza, é operação de empréstimo, ótimo, só que você não registrou o crédito, não tem escrituração, você não trouxe a escrituração para provar a legitimidade do crédito que você pleiteia. Então, o que acontece? A DRF disse que o crédito era ruim porque era retorno de locação, a DRJ diz que era ruim porque não tinha escrituração. E aí, no meu voto, eu acuso a mudança de critério jurídico e eu ainda apimento com o fato de que no relatório da fiscalização há clara informação de que a escrituração e as notas foram apresentadas. Então, em resumo, foi isso. Peço desculpas se no início, eu acho que eu li um pouco rápido demais, porque eu fico com medo de cansá-los em tantos processos iguais, mas esse aqui é absolutamente diferente. Mas, Marcelo, eu estou vendo aqui no seu relatório, está dizendo que é despacho eletrônico. E está dizendo que a glosa foi porque no sistema informa que o CFOP 1949 veio de um crédito tomado de empresa aplicante do Simples Federal. Bem no começo do seu relatório. Mas o doutor Salvador, aqui nessa mesma página 6 que eu te falei, o próprio doutor Marcelo menciona que no início da fiscalização foram solicitados e entregues os recorrentes dos livros fiscais. Ele até informa aqui que tem uma informação fiscal nas páginas 514 e 516, entendeu? Apesar de ser, você está mencionando que esse despacho decisório eletrônico, aqui também consta do que o doutor Marcelo reproduziu no seu voto, que tem uma informação fiscal nas folhas 514 e 16. Peraí, você tem razão, Salvador. Eu estou abrindo aqui o processo. É que eu fui só para o voto, o doutor Salvador estava lá em cima no relatório. Então, doutor Marcelo, pode haver uma contradição, pode ser que o relatório esteja... Eu posso, sabe o que acontece? Como são muitos processos, eu posso ter copiado o relatório errado, entendeu? É isso que eu pensei, Eu vou dando exatamente. uma olhadinha aqui rapidamente. Esse é o 1, né? Tá. A própria ementa da DRJ que está aqui no relatório está dizendo de Simples Federal.
coisa aqui. De fato, aqui no despacho decisório, que aparentemente parecia ser eletrônico, tem anexos que é termos mais planilhas em PDF, tem notas fiscais, tais, ou seja, eu acho que ele não é eletrônico mesmo, não. O despacho decisório é eletrônico, mas fundamentado em verificação fiscal. É isso. A fiscalização foi lá, o cara transmitiu eletronicamente o pedido. Aí a fiscalização foi lá, auditou as informações que estavam no sistema, fez um termo de verificação fiscal e aí emitiram o despacho eletrônico. Então, é despacho eletrônico, mas fundamentado em termo de verificação fiscal. É isso. Aqui, essas informações aí da questão da locação estão lá nas folhas 514 e 516, em que ele fala todo o fundamento da... Tem a informação fiscal, tá? A informação fiscal está na 514. Não dá certo. É despacho eletrônico, mas tem verificação fiscal antes do despacho. Então, mas se esse argumento da locação, que a saída para a locação e o retorno não dá crédito foi na DRF, qual foi a inovação da DRJ agora? Eu tinha entendido ao contrário. Ela disse que faltou escrituração. O motivo O foi empréstimo. diferente. Porque o contribuinte foi empréstimo e retorno de empréstimo. E isso aí é que a DRF falou. Aí a DRJ, não, o contribuinte na defesa disse assim, não é saída para alocação, pelo contexto que o Marcelo está dizendo, é saída para empréstimo, que eu dou para assistência técnica e tal, depois volta, e aí depois eu só debito o que ficou lá de produto. Isso. Né? Salvador, só para a gente não enrolar, tudo aquilo que eu expliquei está mantido. Eu só quero responder aquela sua pergunta do relatório. O que acontece? Eu copiei o relatório da DRJ. Tá? E o que acontece? Realmente, foi um despacho decisório eletrônico com base na informação fiscal que está nas folhas 514 e 516, e as informações todas que estão no relatório são verídicas. O que acontece é que eu peguei o relatório da DRJ, que provavelmente julgou todos esses processos e fez relatórios mais ou menos padrão. Só que, nesse caso aqui, realmente eles pegaram de novo aqueles CFOPs, 1949 e 101, realmente identificaram que ali dentro, tá, tinham informações de empresas optantes pelo Simples, tá? Só que, na diligência, ele levantou informações adicionais, que estão aqui na informação fiscal, e que foram consideradas no processo, entendeu? Foram consideradas por mim. O que acontece? A DRJ ela não abordou a questão da locação, ela não colocou nem no relatório dela e nem no voto dela. A DRJ foi por outro lado. Realmente é difícil de compreender, talvez eu devesse ter, na hora do relatório, mencionado que faltou, né, informações a respeito da informação fiscal no relatório. Realmente, eu deveria ter... O meu relatório aqui poderia estar mais completo. Ele está muito sucinto, porque ele focou só no despacho decisório e não foi na informação fiscal. Mas as informações que estão aqui estão certas. Tá? Então, está mantido. A DRF glosou por causa de um motivo, a DRJ por outro motivo. DRF, retorno de locação. DRJ, falta de escrituração. Não, isso está claro até no seu voto, porque gerou essa confusão por causa do relatório. Mas isso está claro agora. Agora está claro, eu consegui visualizar também. Só para entender, mas a DRJ julgou a defesa, os argumentos de defesa da manifestação, porque se na manifestação ele diz assim, olha, minha saída era de empréstimo, na verdade, não era de locação, então esse retorno eu posso tomar crédito, e aí a DRJ vai e fala assim, olha, se sua saída era de empréstimo, o retorno era retorno de empréstimo, você poderia escriturar, você não me apresentou prova disso. Ele acabou julgando a defesa do contribuinte, mesmo que seja, que não tenha contemplado ou reafirmado o argumento da DRF. Eu estou entendendo correto?
Sim. Então, mas aí por que vamos anular? Não. Peraí, presta atenção. A gente vai anular porque a DRJ ela negou o direito ao crédito por um outro motivo. A DRF disse que o crédito não é bom porque era um retorno de locação. Não tem nada a ver com falta de escrituração, com nada disso. Sim, Aí sim. ele chegou na primeira instância e disse: eu mantenho a glosa por um outro motivo. Doutor Marcelo, aqui no seu voto você fala um pouquinho diferente disso. A DRJ julgar a manifestação de inconformidade e julgar as alegações que combatem o enquadramento da operação como locação. Não, então, mas aí vamos só para eu expor o que eu estou pensando. O contribuinte vai falar assim, olha, o que a DRF argumentou para glosar o crédito não corresponde à verdade, não é uma saída para locação, é uma saída para empréstimo, e quando retorna, eu escrituro o retorno do empréstimo. Aí a DJ falou assim, olha, isso até pode ser verdade, mas você não trouxe prova. Ou seja, mantenho os argumentos. Não, mas não foi isso, não foi isso. Então não, mas olha, doutor Marcelo, só um segundinho, por favor. É meio que só se eu estou interpretando errado a leitura desse parágrafo. A reprodução no seu voto, lá na página 6. A DRJ, por sua vez, aceitou o argumento da recorrente de que o crédito era cabível nas devoluções de produtos tributados, com base no 67. Porém, manteve a glosa com o argumento de que não haviam sido carreados aos autos provas de que as notas fiscais de entrada foram escrituradas no livro de registro de entradas e no controle de apuração de produção de estoque. Foi o fundamento que o doutor Salvador mencionou, que foi utilizado pela própria DRJ e que consta no seu voto. Certo. Então, ele só está falando que acatou o argumento da DRJ, só que não aceitou por falta da prova de que ele não... É o que está aqui nesse parágrafo, né? Então, assim, eu até entendo o seu posicionamento em relação ao contexto geral, mas como a gente está analisando um recurso contra a decisão da DRJ, eu entendo o que o doutor Salvador quis dizer. Então, a gente só está nesse impasse porque eu até entendo o seu posicionamento em relação ao que a própria unidade de origem analisou sobre o crédito lá atrás. Que no seu entendimento, logo no parágrafo seguinte, a DRJ meio que inovou, falando que gostaria de ver que não foi apresentado os livros, né? Estou entendendo o que o senhor está falando. Eu entendi o que o senhor falou, eu até reli aqui o meu voto. O que acontece aqui, doutor Roberto, é o seguinte, por que que eu frisei, e até no meu penúltimo parágrafo eu digo isso. No final das contas, a fiscalização chegou, pediu os livros e as notas, revisou e concluiu que era uma operação de locação. Aí o contribuinte chega, ele não está com a preocupação de apresentar a escrituração, porque a escrituração foi revisada. Ele chega e diz, não, cara, é uma operação de empréstimo. E aí a DRJ chega, tá, ok, mas se é escrituração de empréstimo, se é operação de empréstimo, você tinha que ter trazido a escrita. Alto lá, a escrita foi revisada, pô. E está consignado na informação fiscal. Aí faz sentido. É isso aqui que eu estou escrevendo. Então, de fato, não se encontram nos autos cópias dos livros. Entretanto, não se pode descartar o consignado da informação fiscal de que foram entregues, revisados e, principalmente, nenhuma irregularidade foi apontada. Entendi. Agora, entendi. A DRJ falou assim, cadê a escrituração, então, para você provar o que você disse? Bom, pois é. Aí é que eu estou dizendo, houve uma inovação. Ele mesmo, só o título de... Foi apresentada, a DRJ que não se preocupou desse detalhe. Pois é, o que acontece aqui é o seguinte, por exemplo, isso no meu tempo, eu sei que auditor da Receita Federal não trabalha assim, mas, por exemplo, quando eu era auditor, eu revisava
A minha era apresentada um documento, eu conferia com os lançamentos contábeis e nem todos os documentos eu deixava nos meus papéis. É isso aqui que eu acho que aconteceu. O auditor ele pegou, revisou a escrituração, revisou as notas e não carregou cópias, mas ele consignou. Ele botou lá. Com relação à análise de créditos, a verificação fiscal consistiu no exame feito por amostragem dos livros contábeis e fiscais e dos documentos que a embasam, contando ainda com o auxílio dos arquivos digitais. E ele não disse que faltou escrituração. Quem disse foi a DRJ, né? Ela não percebeu que já tinha sido... Aí a DRJ pegou o processo, a escrituração não estava lá, e ela disse, não tem escrituração. Eu falei, peraí. Não, eu entendi o que você está querendo dizer aqui. E, de fato, como consta da própria informação fiscal da unidade de origem, foram analisados os livros. E ela não criou nenhum obstáculo contra isso, dizendo que ele era imprestável, ou que não foi apresentado. Eu acho que se a DRJ ela tem que voltar e ver o seguinte, o contribuinte, os créditos foram glosados, tá? Porque a fiscalização disse que era uma saída para locação. Se a DRJ entende que é uma saída para empréstimo, então a DRJ tem que dar provimento. Tem que anular o despacho decisório. Ou teria que ter tido a providência ou a precaução de pedir esses livros que devem estar na fiscalização, a cópia, né? Ou então isso. Eu acho até que ela poderia até ter negado o provimento, na verdade, ter considerado a manifestação de conformidade improcedente, por conta do próprio argumento que o doutor Marcelo traz no início, que como foi por empréstimo, por locação, agora eu já esqueci, ele saiu e voltou, ele não tem que tomar crédito de fato, como a própria unidade de origem. Ele poderia ter mantido o argumento da unidade de origem. Da unidade de origem. Lógico. Exatamente. Eu entendi, doutor Marcelo. Agora está claro para mim. Obrigado. O que parece é que a DRJ se contradisse, né? Porque se a DRF falou que tinha os livros e que foram apresentados, a DRJ falou, não tem livros. Então, Marcelo tem razão, a DRJ se confundiu. Contradição. Tranquilo? Doutor Marcelo, o senhor pode só resumir seu voto para a gente iniciar a votação, por favor? A minha conclusão é por anular a decisão de primeira instância, retornando os autos para novo julgamento, julgando as alegações de defesa à luz das infrações consignadas no despacho decisório e na informação fiscal. Muito obrigada, doutor Marcelo. Doutor Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Eu só queria dizer inicialmente que é muito difícil a gente relatar um processo que a gente fez há muito tempo. A memória falha e esses detalhes acabam escapando. Então, eu acompanho, sim, entendi agora o que aconteceu. Eu acompanho, Marcelo. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Ficou claro depois das discussões aqui, elucidativas. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator também. Obrigada. Doutor Breno? O relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos. Anular a decisão nos termos do voto do relator. Isso foi o item 183. Podemos passar para o item 184, doutor Marcelo? Home o quê, doutor Marcelo? É que na hora que eu abro meu arquivo de Word, aí vocês somem da minha tela e eu não vejo que eu estou com o microfone desligado. Agora eu Home 5. Obrigada. Você vê como a pessoa sofisticada, até os numerais são romanos, né? Então... Doutor Breno está se recuperando. Não é Home 5, é Home... Devagar e sempre. Home VI. É Home V? Breno, você já está melhorando, graças a Deus, já ficou mais alerta. Não, com certeza. Que bom.
Eu fico tentando decifrar a lógica dessa sequência do Marcelo, mas é difícil, hein? Não tem lógica isso. Não, mas Nenhuma. é o seguinte... Quem falou que tem lógica, Marco? Não tem lógica. Não, É a ordem que ele vai fazendo. A ordem que ele vai fazendo. Cara, veja bem, eu vou fazendo, eu numero de acordo com a apresentação na minha caixa de processo. Aí eu boto naquela ordem, exatamente. O problema é que essa ordem ela não é reproduzida no REGAP. E aí eu uso o REGAP para fazer a indicação para a pauta. E depois aqui a pauta vem numa outra ordem, então mistura tudo, entendeu? Ou seja, não tem lógica. Doutor Marcelo, em relação ao item anterior, anular a decisão de primeira instância, a gente dá provimento parcial para anular a decisão de primeira instância? A senhora tem razão, tem que dar provimento parcial, é verdade. É que eu não falei isso, né? Mas deixa eu voltar lá, a senhora tem razão. Mas ele requereu isso no recurso voluntário? Não. Ele Foi de pede... ofício, né? Tem que dar alguma solução, né? Prover, não prover, conhecer em parte, conhecer, então... Não, é verdade. Tá perfeito assim, só em colocar antes provimento parcial, né? Ou é integral? Parcial, né? Porque não acabou o processo, vai voltar para... eu acho que eu acho que é dar provimento ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, aí devendo retornar os autos para que em novo julgamento sejam apreciadas as alegações de defesa. Eu acho que é provimento integral mesmo. Integral, não é parcial, porque o provimento... não é só isso que pediu. Não, mas ele vai... Bom, eu não vou dar provimento em nenhuma parte. Perdão, desculpa. Na verdade, a gente não está tomando uma decisão final, esse processo vai voltar para a primeira instância. Então, eu acho realmente que a gente poderia fazer o seguinte, dar o provimento parcial, assim como a senhora está... Porque é parcial, porque ele pediu o reconhecimento do crédito e a gente não está dando. Então, realmente, dá provimento parcial e aí o restante é aquilo que eu falei. É verdade, tem razão. Obrigado, doutora Semiro. Combinado. Doutor Marcelo, a palavra é sua para o item 183, por favor. Tá bom. Eu fico muito animado com esses desafios, assim, de anular uma decisão, voltar aos autos, e eu acabo não vendo esses detalhes. Mas vamos lá, deixa eu ver isso Ele aqui. ficou emocionado, somado É verdade. Mas tem que ser um provimento parcial mesmo. Eu vou apanhar, depois vai chegar lá na DRJ. Você fez até o Breno despertar do torpor que ele estava, como é desafiador. Com certeza. Cara, quando é comentador, Ari, a gente, né, até é mais emocionante, né? Para manter a deferência. E tem uma carga maior, né, de Vamos lá. Importância. Bom, a gente tem aqui um pedido de ressarcimento de crédito IPI de novo, tá? Estou indo um pouco lá no relatório. Nas informações complementares do despacho decisório sobre análise de crédito, tá? Vem que as glosas foram em razão de créditos indevidos por entradas no período, né? E contar pelos seguintes motivos: empresa emitente optante pelo Simples, quer dizer, compra de empresa pelo Simples, e compra de estabelecimento com o CNPJ cancelado. Tá? Na manifestação de inconformidade, ele alegou que o direito ao crédito IPI de 50% na aquisição de atacadista e argumenta que uma das notas fiscais mencionadas no despacho é de um comerciante não optante pelo Simples. Né? Então, eu vou lá para o meu voto. Bom, no recurso voluntário, ele novamente vem se apresenta uma fabricante de máquinas, diz que para prestação de serviço, mais uma vez, a mesma história do empréstimo,
e na devolução das peças ele emite nota de crédito, nota fiscal de entrada e toma o crédito, e que o crédito é permitido pelo artigo 167. Tá? Aí diz que houve mais uma vez, é mais ou menos igual ao primeiro, que houve um equívoco na leitura, porque não é empresa de simples, não foi compra de empresa optante pelo simples, tá? Foi uma devolução de mercadoria e juntou algumas notas fiscais. Tá? Eu não estou conhecendo do recurso voluntário, porque nesse caso específico aqui, ele não trouxe na manifestação de inconformidade a explicação de que era uma operação de empréstimo. Na manifestação de inconformidade, ele tentou sustentar porque era atacadista, um crédito presumido, e aí no recurso voluntário é que ele vem com a história do empréstimo. E aí, então, aqui eu não estou conhecendo do recurso. É o meu. Tá parando aqui, desculpe. Podemos votar? Doutora Ali, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco. Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho. Doutora Semira Miss. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno. Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos. Nós estamos no item 183. Quero... Agora é o home 2, Marcelo? Agora é 184. Vamos iniciar, portanto, o julgamento do item 4. A mesma recorrente. Por favor, doutor Marcelo. Qual que é o home agora? É o 2. O Salvador deu sorte, né? Só falta o 2 e o 6. Ele escolheu um dos dois e acertou. É o 2 mesmo. Isso é que nem física quântica, lógica inversa. Tinha 50% de chance de acertar. É física quântica, não tem jeito. E ele é igual aquele outro que a gente julgou lá da inovação, né, da falta da anulação da DRJ. É igualzinho. E aí eu tenho que mudar aqui na... Esse é igual ao Romi 1. Não, Romi 1 não. É isso mesmo, igual ao Home 1. Igual ao Romi 1. Exatamente. Ele é igual ao Romi 1. Provimento parcial. Eu tenho que mexer lá na decisão. É igual o número 183 da pauta. Mas, Marcelo, agora eu fiquei numa dúvida aqui. É mudança de critério jurídico? Você colocou na ementa, que é o 156 do CTN, né? Inovação de critério jurídico. Só um instantinho. Só um instantinho, Salvador. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque o que aconteceu? A DRF, mais uma vez, a DRF negou porque era alocação. E a DRJ negou porque não tinha escrituração, não apresentou escrituração dos créditos em devolução. Completamente diferente. Só que já tinha escrituração no começo, né? Completamente diferente. Não, além disso, né? Além disso.
Como que ficou, Marcelo? Provimento parcial. A gente está jogando é o home 2, que é o final 93, é isso? Isso. Que é o item da pauta 185. Isso. Ok, então vamos jogar o item 185. Doutor Marcelo, pode expor sua conclusão, por favor? Eu voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário. Para anular a decisão de primeira instância, para a qual devem retornar os autos, para que em novo julgamento sejam apreciadas as alegações de defesa à luz das infrações consignadas no despacho decisório e informação fiscal. Muito obrigada. Doutora Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Doutora Semiramis? Eu acho que ela caiu, presidente. Não. Acompanho o relator, presidente. Estou aqui. Obrigada. Doutor Breno? Com o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos, dar provimento parcial nos termos do voto do relator. Isso foi o item 185. E agora podemos passar para o último, doutor É Marcelo? o ROMI 6. Item 186, mesma recorrente, por favor. Esse aqui é exatamente igual ao primeiro que a gente julgou. Ok. O primeiro é o 181, né? Que era aquele que ele não apresentou escrituração e você estava no Isso. provimento. Exatamente. Então, de novo, eu conheço parcialmente, porque ele traz uma alegação de dupla tributação do IPI que eu não conheço, porque ela não faz sentido. Ele vem com a dupla tributação do IPI, porque ele está falando que na saída teve débito. Eu falei, não vou entrar nesse mérito. É até uma alegação meio simples, né? Poderia ter enfrentado, mas eu acho que tudo isso que a gente vai trazendo e enfrentando e que não está nos autos polui, né? Então, eu conheço parcialmente e a parte conhecida nego o provimento em razão da falta da escrituração. Muito obrigada, doutor Marcelo. Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Breno? Também acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, conhecer parcialmente na parte conhecida negar provimento, isso é o item 186. Com isso, encerramos os processos desse contribuinte. Presidente, pode dar um intervalinho, por favor? Sim. Vamos. Por favor, pode parar a gravação, Val? Ari também?